Ah, Eu só não sei quanto de memória tem esse celular. Pra do nada não dá pra usar. eu acho que ele aguenta 30 e... Ó, aqui tá dizendo que 40 minutos de vídeo é o possível. Então é isso. Então é isso. Tá. Eu acho que você pode começar se apresentando. Ah, pode. Seu nome, idade, curso e faculdade. Nossa, muita coisa. Oi, gente. Meu nome é Raíssa Araújo da Silva. Eu tenho 19 anos. Sou moradora do Complexo da Maré. Atualmente eu faço Ciências Biológicas na UFRJ. Tá. Me conta a história do seu sonho de entrar na faculdade e como isso aconteceu. Então, acho que pelo fato também de ser pobre e favelada desde sempre, né? A gente vê a faculdade como um caminho para ter uma melhora de vida. Então, sempre foi meu sonho fazer faculdade, mas não na área de biológicas, né? Nem na área de saúde. Eu sempre quis muito fazer direito, mas quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a fazer iniciação científica na Fiocruz. Então, a partir disso, eu conheci um pouco mais da área de biológicas e me interessei. Quando eu fui me inscrever no SISU, eu fiz o Enem, passei pelo Enem. E quando eu fui inscrever no SISU, eu coloquei fisioterapia ou ciências biológicas. E depois eu optei por ficar na lista de espera de ciências biológicas. Aí eu entrei na segunda chamada do SISU, né? Que tem a primeira regular e tem a primeira da lista de espera. Aí eu entrei na primeira da lista de espera. Isso no começo desse ano, no caso de 2022. E quais foram as maiores dificuldades que você teve nesse processo que você encontrou? Então, as maiores dificuldades pra mim já começou no processo de heteroidentificação. Eu sou cotista de PPI, preto, pardo, indígena, no caso me considero preta. Então, a partir disso, você tem um dia e um local para poder ir lá e eles realmente verem se você é preto. É basicamente isso, é a heteroidentificação. Então, a partir disso, eu fui lá e até aí, ok, foi um processo ainda tranquilo. Mas é complicado porque você não sabe muito, assim, eles te mandam um e-mail, mas é até uma linguagem um pouco difícil, sabe, de ler o e-mail. Então, também quando eu passei, eu achei que eu ainda estava na lista de espera por conta disso, dessa linguagem ser um pouco difícil. E a partir disso eu fiz o processo de heteroidentificação, que foi um pouco tranquilo. Foi tranquilo, na verdade, bem tranquilo. Você chega lá, eles pedem pra você fazer uma autodeclaração, você lê e até aí tudo bem. E aí depois tem o processo de mandar os documentos, né? E aí você tem que comprovar sua renda, se você for baixa renda, que no caso eu também sou. E a documentação toda da família, eles te dão um site para você enviar. E eu lembro que quando foi nisso de enviar os documentos pelo site, no dia eu não consegui. O site travou e aí eu lembro que eu não consegui. Eu fiquei super desesperada, óbvio, porque eu achei que não ia ter outra chance. Mas eles mandaram um e-mail e a partir disso eu enviei o restante dos documentos que faltavam. Tá. E você acredita que a sua família influencia de forma positiva ou negativa na sua permanência na universidade? Cara, eu acredito que sempre tem o ônus e o bônus, né? Eu acredito que influencia em sim, por um lado bom e por um lado ruim também. O lado bom é que, tipo, a motivação, né? E, tipo, sempre, assim, me motivando a estar lá e a continuar, a entrar, né? No caso, agora como eu já estou, a continuar lá. Mas também tem o lado ruim, tipo, é uma casa onde moram 4 pessoas e às vezes uma precisa estudar, nem sempre vai ter silêncio. Ou que uma precisa, tipo, se arrumar pra poder sair mais cedo, nem sempre vai ter, tipo, um banheiro disponível. E às vezes não é nem questão de querer, entendeu? É fazer aquilo de propósito, mas é porque realmente é assim, uma casa pequena, onde moram muitas pessoas, eu acho que isso acaba acontecendo mesmo. Já aconteceu alguma coisa que, tipo, seja marcante nesse sentido? Um ponto negativo ou positivo que seja marcante pra você? Cara, já aconteceram muitas coisas desde que eu entrei, né? Eu comecei, se eu não me engano, em abril a faculdade, por conta dos atrasos. E aí, tipo, muitas coisas já aconteceram. Por exemplo, pontos positivos. Poxa, você chegar e explicar uma coisa pra... Por exemplo, minha mãe, ela não tem tanto conhecimento assim na área da saúde. E aí, o pouco que eu já tenho agora, eu já consigo trazer pra ela, entendeu? Esses dias eu cheguei falando um pouco sobre tecidos e ela super entendeu aquilo que eu tava falando a partir do que eu fui explicando. E também pontos negativos muitas vezes uma nota, algo que
muitas pessoas que vêm da rede particular, eu venho da rede pública, né? Então, que vem da rede particular já sabe, ou até mesmo, tipo, tem um inglês que você não tem, isso acaba, às vezes, te desmotivando bastante. Você citou que dentro da universidade você tem alguma dificuldade competindo com pessoas do particular. Sim. Você sente que abala um pouco a sua saúde mental, essa competitividade, essa sua comparação com outras pessoas? Sim. É porque antes de você entrar, eu sempre deixo isso bem claro, né? Se você é da rede pública, você não compete com as pessoas da rede particular. Existe a ampla concorrência e as pessoas que têm cota por rede pública. Então, como eu entrei pela cota de rede pública, eu não concorria com a ampla concorrência, né? Porque, assim, para as pessoas que não sabem muito sobre, é porque se você for da rede pública, você tem direito a outras cotas. E se você não for da rede pública, se você for ampla concorrência, você já não tem. Então, assim, antes de entrar, não existia na minha cabeça essa comparação, porque eu sabia que eu não estava concorrendo com eles, entendeu? Mas a partir do momento que você entra, que você, tipo, você é daquele período que aquelas mesmas pessoas, querendo ou não, você tem que ser iguais a eles. Assim, no quesito de tirar uma nota, no quesito de se esforçar, tipo, lá não tem diferença se você é da rede pública ou se você é da rede particular, você acaba virando um só. Mas a gente falando isso é muito fácil, né, assim, é muito fácil falar, mas na prática é totalmente diferente, porque uma pessoa que vem da rede pública, ela vai sempre ter que se esforçar muito mais para conseguir alcançar aquele pessoal da rede particular. E muitas vezes não é nem alcançar eles, é só, tipo, ter um bom rendimento mesmo. Tipo, se você precisar de um 5, tirar só aquele 5, entendeu? Você vai ter que se esforçar muito mais. E isso, com certeza, tipo, pelo menos pra mim, acaba gerando uma comparação que é algo que não existia antes. Porque muitas pessoas começam a se comparar na época do Enem. E na época do Enem eu não me comparava, mas algo que começou a surgir comigo em relação aos outros foi isso, é a comparação. E essa comparação abala muito a sua saúde mental? Você acredita que quando você estava alguma vez você deixou de entregar um trabalho ou você deixou de estudar por conta da sua saúde mental em volta dessa comparação? Então, deixar de entregar, tipo, deixar de fazer as coisas eu não deixo, entre aspas, né? Mas assim, eu também não tenho o desempenho que eu preciso, com certeza. Tipo, isso afeta sim a saúde mental. Tanto no quesito de ansiedade, procrastinação. As pessoas falam que procrastinação é o medo de falhar, né? Então, muitas vezes também, tipo, eu falo que uma infantilidade emocional. Eu falo que eu, sim, possuo infantilidade emocional e eu sei reconhecer isso. Por exemplo, se eu me esforcei e aquilo não saiu da maneira que deveria, minha nota não foi aquilo que eu queria, aquilo ali já consegue abalar o restante da minha semana. Então, eu acho que, tipo, isso não tem só a ver com a imaturidade emocional, com certeza com a ansiedade também, tipo, com a procrastinação, com tudo. Acho que uma coisa é decorrente da outra, né? Se eu fico ansiosa, eu procrastino. Se eu procrastino, eu não consigo estudar. Se eu não consigo estudar, eu já não consigo ter um bom desempenho, entendeu? Ou não consigo ter um desempenho preciso, pelo menos, para alcançar uma nota boa. E como que é a sua rotina semanal? Como funciona? Então, minha rotina semanal, às vezes, varia bastante, né? Na verdade, variável. Quando eu entrei na faculdade, é também outra coisa que eu falo que é um pouco difícil, assim. As pessoas que a gente sabe que tem umas condições melhores, elas só precisam estudar. E não que meus pais me obriguem a trabalhar ou fazer um curso, alguma coisa assim, não. Mas desde que eu entrei na faculdade, eu faço curso que me gera, tipo, uma renda extra, vamos dizer assim. Até porque eu demorei bastante tempo pra conseguir a bolsa da faculdade. Então, tipo, almoço, impressão, xerox, tudo tinha que vir do bolso dos meus pais. Então eu senti uma necessidade de fazer algo pra me gerar uma renda e não, tipo, sobrecarregá-los. Então, quando eu entrei na faculdade, eu fazia iniciação científica e fazia um curso que chamava Movimentos. Então eu recebi uma bolsa. Depois disso, acabou o curso, eu comecei outro período e então, tipo, a minha rotina varia. Mas agora tá só meio que a faculdade mesmo e a iniciação científica, no caso. Então, às vezes eu tenho aula de manhã, às vezes eu tenho aula o dia todo e às vezes eu tenho aula só de noite. E é isso. E no meio de estudo, tem algum momento ou alguma coisa que você faça pra se relaxar, que você tenha pra respirar? O que você faz pra isso? Cara, o que eu faço, assim, pra
pra relaxar, né? Pra desestressar, é sair final de semana ou algo assim, tipo, sempre que dá eu tô tentando sair, tô tentando, tipo, também visar que o meu dinheiro é pra aquilo, entendeu? Não só pra mim gastar com a faculdade, mas também comigo. Entendi. E o que te motiva a continuar, sabe? O que te motiva a querer completar? O que faz com que você permaneça na universidade? Então, o que me motiva, assim, realmente mesmo, eu acho que é por eu gostar da área. Eu falei sobre isso ontem, aí eu falei, gente, eu tava conversando e tudo mais, e eu falei, se você, tipo, faz algo que você não gosta, você realmente não permanece na universidade, porque são muitas dificuldades que você enfrenta realmente. A gente quando vê de fora é uma coisa, mas quando a gente tá lá e quando é com a gente é totalmente diferente. Então, assim, eu acho que o que me motiva mesmo hoje em dia não é nem ter uma vida melhor e tudo mais, mas é realmente isso, tipo, agregar no meu conhecimento, porque eu sei que é algo que ninguém vai tirar de mim. Até porque a gente sabe que hoje em dia, tipo, fazer faculdade não é garantia de ter uma vida melhor, né? Tá bem desvalorizado isso no mercado de trabalho hoje em dia. Então, acho que é isso mesmo, o que me motiva é, tipo, além de ser uma realização pessoal, a faculdade, né, é o conhecimento que eu agrego todos os dias. Entendi. Mas você citou algumas dificuldades que você tem dentro da faculdade. Quais seriam essas? Por exemplo, assim, a dificuldade é inglês. Os professores às vezes simplesmente colocam um slide em inglês. Eu não sei falar inglês. Mas o que? Às vezes eles querem, tipo, um trabalho, tipo, tudo na mesma semana. Um trabalho, uma prova. Por exemplo, hoje é um bom exemplo isso. Hoje é dia 25, né? 25 de novembro. E aí hoje tá tendo a Operação da Maré e simplesmente a professora falou que vai ter a prova. E é isso. Sendo que, tipo, a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. E aí tudo bem, ela falou que a prova até pode ser feita outro dia, né? Pode ter segunda chamada. Mas a gente também teria que fazer um trabalho hoje. E aí, tipo, dividido por grupos, né? E ela simplesmente, tipo, falando que segunda-feira não tem como fazer o trabalho. Então você pode até faltar hoje, mas aí segunda-feira, tipo, ela não sabe como vai fazer pra poder esse trabalho ser feito, entendeu? No laboratório. Então eu acho que essa é uma dificuldade também, essa incompreensão dos professores. Eu até citei hoje que, tipo, eles só vão dar valor à vida de um aluno quando a vida de outros alunos quando um aluno estiver sem vida. Porque realmente, gente, assim, acho que é uma falta de compreensão mesmo da parte deles. Eu entendo perfeitamente que a gente tem um cronograma a seguir, que não dá pra sempre ficar, tipo, modificando, mas às vezes é necessário, né? Tá bom. Acho que finalizou.